Por que para nós é tão importante a pessoa do anticristo? Por que a gente tem tanto interesse, tem tanta atenção para quem pode ser o anticristo? Será que o anticristo já surgiu, já apareceu? Será que ele já é conhecido? Será que eu não conheço, mas as pessoas já conhecem, já sabem quem é? Será que ele já está no mundo? Será que ele já pisou no mundo? Será que ele já nasceu? Será que ele já está entre nós? Não é? Então, são muitas perguntas que a gente se faz, e hoje esse é um tema que, se você for pesquisar também na internet, você vai encontrar muita gente falando a respeito disso. De fato, existe na Bíblia uma profecia que fala a respeito do surgimento ou da revelação do anticristo, né? Não é um anticristo. A Bíblia fala muito a respeito de anticristos, principalmente o apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, né? O livro da Revelação, que fala mais a respeito da escatologia ou do final dos tempos, ou das profecias finais, das coisas que aconteceriam no final dos tempos, né? Nesse período que a gente conhece como sendo a consumação dos séculos. A Bíblia se refere a respeito disso. E ela fala que o surgimento, para nós tem muito interesse, porque o surgimento do anticristo, ele está interligado diretamente com o desencadear deste processo final da grande tribulação, ou da tribulação, ou do período final em que Deus vai estar tratando o seu povo judeu. Tem um vídeo no canal que eu falo a respeito mais de perto desse tema. Alguns outros vídeos a gente trata mais profundamente esse período da tribulação, mas o surgimento do anticristo, de acordo com a profecia bíblica, vai acontecer no início desse período. Ele vai se revelar no início desse período. Inclusive a Bíblia fala que ele vai ser o protagonista de um acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, né? A gente sabe que são ali aquele grupo de países árabes. A gente até conhece a origem dessa briga entre Israel e os muçulmanos. A gente sabe que a origem está lá atrás, na história de Abraão, quando antes de Sara conceber Isaac, Ismael, né, filho de uma concubina de Abraão, seria o herdeiro de Abraão, de todas as promessas. Então, até hoje a linhagem de Ismael com a linhagem de Isaac, né, que é o filho da promessa de Abraão, que é o filho de Rebeca, que ele, inclusive, Rebeca concebeu já com a idade avançada. A gente conhece um pouco a história a respeito disso. Em outros vídeos eu devo tratar isso também mais profundamente, mas a gente sabe que esse conflito entre esses dois povos vem de lá, vem desde a época ali do surgimento do povo de Deus através de Abraão. Deus havia prometido para Abraão que dele faria uma grande nação e que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, através do seu povo. Então a gente chega nos tempos atuais, não é, e vê que esse conflito entre Isaac, no caso, ou a descendência de Isaac e a descendência de Ismael, está fortíssimo, né? A gente acabou de ver guerras aí em Israel, né? O mundo muçulmano se levantando para atacar Israel se defendendo, atacando de volta. Então esse conflito, provavelmente o anticristo vai tratar desse conflito e vai conseguir trazer paz então para Israel, que é o que a profecia bíblica fala, que ele vai fazer um acordo confirmando a paz. Quer dizer, não é algo novo, já existe um histórico de paz em Israel, mas ele vai confirmar essa paz por 7 anos. E esse número é um número enigmático, né, para nós, e muito significativo, porque a gente sabe que essa última semana profética, que seria o período da tribulação, é um período de 7 anos, de acordo com a profecia bíblica de Daniel também.
Então o que acontece? O grande interesse nosso nesta pessoa, e é importante a gente saber que ele não é uma entidade, não é um demônio, não é nada, não é um robô, não é uma inteligência artificial, nada, é um homem. É um homem que é fruto, né, da própria iniquidade. A Bíblia chama ele do homem da iniquidade, ou filho da iniquidade. A gente entender iniquidade é o momento em que o homem perde todos os seus valores, seus parâmetros, todos os seus temores com relação a consequências do futuro. Para ele não existe mais pecado, não existe mais certo, errado, não existe mais nada. Então, uma pessoa convicta de que não existem valores, que realmente é uma pessoa totalmente inserida nessa sociedade que a gente já até tratou no canal, essa sociedade líquida, em que tudo depende das circunstâncias, dos valores. Então, é uma pessoa como nós, um homem, né, como nós, que está totalmente enganado pelo inimigo das nossas almas, através das narrativas criadas nesse mundo, né, esses conceitos que são criados e as pessoas começam a aceitar como verdade, os sofismas, né, que acabam trazendo engano. E a Bíblia diz que ele vai surgir justamente após um outro evento que é interessante porque está ligado, né, ao fato dele ser uma pessoa iníqua, uma pessoa que não tem preocupação nenhuma com relação a pecado ou a certo, errado, a consequências, né? A Bíblia fala que ele vai surgir ele não vai surgir sem que antes ocorra o que a Bíblia chama de apostasia. Eu estou até pensando em gravar um vídeo a respeito da apostasia final, seria esse tema, mas o que seria essa apostasia? Seria apostatar da fé cristã. É o abandono da fé cristã, abandono dos valores cristãos, abandono dos valores bíblicos, abandono das verdades bíblicas. É quando, de uma maneira geral, a população mundial vai abraçar essa narrativa de que realmente a Bíblia é atrasada, é um livro que deveria desaparecer do nosso meio, é uma Bíblia que só traz conflito, que só traz divisão, que só traz problema, né? Justamente o contrário. E aí João, como eu mencionei, o que escreveu Apocalipse, ele também nas epístolas, ele já adverte a respeito do anticristo que viria logo depois desta apostasia. E ele fala a respeito, para a gente não se confundir, porque muitos anticristos surgiriam. Qual a característica do espírito do anticristo, que já existia desde a época de Cristo? É todo aquele que nega que Deus veio em carne, é todo aquele que nega que Jesus é Deus, é todo aquele que nega que Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo e voltará. É todo aquele que nega essa revelação bíblica. Mais importante, porque no escopo dessa revelação é revelado o propósito maior de Deus, que é levar a humanidade para viver com Ele eternamente, porque através de Jesus Cristo, através do próprio Deus pisando na terra e derramando o seu sangue, que nós fomos resgatados ou restaurados ou salvos, ou transformados, ou recebemos o Espírito de Deus, e o nosso homem espiritual, então, é ativado, é reavivado, e nós passamos a nascer do Espírito e sermos, desta forma, antes eleitos, agora escolhidos para vivermos com Ele eternamente. Então, o propósito de Deus se cumpre justamente nesta confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que veio em carne, habitou entre nós, e tudo isso que a gente conhece, que a gente sabe a respeito. Então, o espírito do anticristo, ele é justamente aquele que as pessoas que o têm, né, acabam se transformando
nessas pessoas que não acreditam ou rejeitam todas essas verdades bíblicas. Esse homem, ele, na essência, ele vai acreditar em tudo isso, ele vai estar vivendo dentro desse engano. Só que ele vai ser uma pessoa tão bem instruída e com uma oratória e com uma capacidade de convencimento, uma neurolinguística, se você preferir, né, que esse termo está muito em uso agora, né, está muito em alta. Então ele vai ser assim um político, uma pessoa que vai realmente passar uma imagem, a reputação dele. Hoje se fala muito em termos de destruir reputação, termos de narrativa para destruir a reputação dele. Ele vai conseguir, através da narrativa que ele vai defender e que ele vai expressar, ele vai ser uma pessoa política conhecida que vai expressar uma narrativa que vai ser uma narrativa cativante, que vai aceitar, ou melhor, que vai ser aceita pela maioria das pessoas, né? Isso é a nível mundial, porque a gente já está falando daquele que vai ser justamente o líder da nova ordem mundial. A gente já falou num outro vídeo a respeito disso, né? Ele vai ser o novo líder mundial, vai ser um novo império mundial, tá? Porque vai ser através do domínio, não mais da força física, né, do confronto armado, mas através da tecnologia. Vai ser um domínio mundial, né, que a princípio vai parecer bem, vai parecer algo muito bom, porque vai acabar com muitos problemas atuais da humanidade, mas que no final vai se mostrar como um controle. E a Bíblia fala também que num determinado momento este homem vai querer ser adorado. Ele vai governar, né, toda a humanidade durante um período de aproximadamente 7 anos, que é o período da tribulação. É isso que a Bíblia nos revela. Quem seria esse homem olhando hoje para o cenário mundial? Existem algumas personalidades que a gente poderia dizer, pô, esse cara está parecendo que está caminhando para esse caminho. Esse cara está oferecendo aí um caminho que me parece super interessante. Eu acho que eu abraçaria, eu acho que esse cara eu apoiaria, eu acho que com esse cara eu andaria. Eu acho que é por aí que as coisas vão se resolver. Eu acho que essa questão de moeda digital é bom, porque vai evitar muita criminalidade. Eu acho que essa questão também de você cadastrar todas as pessoas é bom, porque você vai também poder fazer um controle da vida das pessoas, você vai poder reprimir muita criminalidade das pessoas. Eu gosto também dessa ideia de uma renda universal, que as pessoas que não têm condição vão ter aí um recurso, nessa substituição das pessoas pela inteligência artificial, pelos robôs. Isso vai fazer com que o ser humano tenha tempo mais livre para poder usufruir de lazer. Enfim, a narrativa ela é vasta, né? Existe até uma narrativa que a gente sabe que é da Agenda 2030, que fala: você não vai possuir nada, mas vai ser feliz. Então eu acredito que a coisa está muito próxima, que essa narrativa já está toda montada, e eu vejo algumas pessoas já se apropriando dessa narrativa. E para nós é particularmente importante porque esse momento em que ele vai se revelar vai coincidir com a volta de Jesus. A gente já falou aqui num outro vídeo que essa volta vai ser dividida em 2 momentos. O momento inicial, que é o arrebatamento, que é a retirada da igreja, e depois quando Jesus volta com a igreja e pisa na terra. Então, a revelação do anticristo está intimamente ligada com a volta de Jesus, principalmente esse primeiro momento. Por quê? Porque a Bíblia fala também que ele vai fazer uma referência à noiva. Então eu creio, pela revelação bíblica, que em termos de ordem cronológica vai haver quase que simultaneamente esse acordo de paz com o arrebatamento da igreja e com o surgimento, né,
ou a revelação, então, do anticristo, desse líder mundial, e esse projeto dele todo aí, então, para governar. Ele vem também de um grupo a Bíblia coloca como os 10 reis, que ele surge como sendo um pequeno rei. Entre os 10, ele seria o 11º. A Bíblia diz que caem 3 e ficam 8. E os outros 7, né, que permanecem, entregam então o poder a ele. Tá? Então a Bíblia também fala a respeito. A gente pode olhar para o BRICS, a gente pode olhar para o G20, talvez fazer uma associação com os pés de barro e de ferro, a mistura, né? 10 dedos, a alma de ferro com o barro, né? A fragilidade aí do terceiro mundo com as grandes potências no G20, eles também significando o ressurgimento do Império Romano, que é disso que se trata, né? São os valores romanos, né? O estilo romano, e é o último império que aconteceu. Na época de Jesus era o Império Romano, né? Então, na estátua de Nabucodonosor fala a respeito desses impérios que vão se suceder, né? O babilônico, o grego-pérsico e depois vem o romano, e a gente tem então o ressurgimento do Império Romano. E também essa visão é interessante, que fala que uma pedra vai se desprender e bater no pé da estátua, e a gente identifica isso como a volta então física de Jesus ao final dessas 7, ou desse período de 7 anos, que seria a tribulação. Importante falar também a respeito deste homem, que durante 3 anos e meio ele vai realmente enganar a maioria das pessoas, e ele vai realmente ser um líder que vai trazer a paz para o mundo. A Bíblia fala a respeito disso. Só que ele vai ter um sofrimento, um ferimento, ele vai sofrer um ferimento de morte depois desses 3 anos e meio, vem a falecer, mas a semelhança, porque tudo que o anticristo faz, tudo que o diabo faz é para imitar o que Deus fez. Então a Bíblia diz que ele vai também ser ressurreto com grandes sinais, e a gente crê que nesse momento o próprio Satanás é que vai estar ali. Então não vai ser mais um homem, mas vai ser no corpo, né, deste homem ressurreto, miraculosamente, né, sobrenaturalmente, o próprio Satanás então vai reinar. Porque é o momento em que ele vai se declarar como sendo Deus, sendo o Messias, vai se assentar no trono em Jerusalém, no novo templo, né, no terceiro templo que vai ser construído durante esse primeiro período, e ele vai querer ser adorado. E a Bíblia fala que nesse momento os olhos dos judeus então vão se abrir, e é o período da grande tribulação, que é a ira de Deus. Então esse homem vai participar de todo esse período até o final, sendo que na segunda parte nós cremos que já vai ser o próprio Satanás que vai estar aqui na terra governando sobre a humanidade. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você preste atenção aí, né, no noticiário, né, nas declarações, nos homens que estão se levantando, nos projetos que estão sendo propostos, né, nas narrativas que estão sendo defendidas aí pelos grupos, e vamos ficar atentos, né, porque realmente nós cremos que está muito próximo esse momento. A apostasia está aí, a gente já está vendo o que está acontecendo, quantas pessoas estão se afastando e negando a fé, não é? Então a gente crê que isso aí está num processo acelerado, tá? Se é que já não está declaradamente concretizada essa apostasia, então não falta mais nada. É o momento que a gente está vivendo, é o momento realmente de esperar o arrebatamento, e provavelmente aqueles que forem arrebatados não vão ter o desprazer de conhecer o anticristo. É nisso que nós cremos, né? Mas aquela parte da igreja que não estiver pronta, como a gente falou no outro vídeo, vai conhecer quem é, e vai ter que se posicionar, não é? Vai ter que negar a marca da besta. A gente já falou um pouco sobre isso. Ninguém vai comprar e vender durante esse período, ele vai marcar as pessoas
A gente não sabe que tipo de coisa vai ser, se é um chip, se é um neurochip. A Bíblia diz que é ou na mão ou na testa. Então, provavelmente é um NFC, né? Esse Near Field Communication, né? Provavelmente um sistema desse, que é um cartão de crédito num implante, que as pessoas vão usar para tudo, né? E vai ser um ID universal de cada pessoa. É isso que se acredita, né? Agora, a igreja que ficar durante esse período, né, ela vai morrer como Marte, diz a palavra de Deus, né? E ainda crendo no sangue de Cristo, né? Ainda vai crer na remissão do sangue de Cristo. Ela vai se manter fiel porque ela vai ter a convicção de que tudo aquilo que ela conheceu da revelação bíblica no frigir dos ovos, né, ou na pele, nesse determinado momento, se tornou realidade. Tá bom, gente? Fica com a gente no canal, dá uma olhada. Eu criei uma playlist para maratonar, se você quiser pegar desde o começo. Como o tema é sempre muito vasto, eu vou dando essas pipocadas. Em cada vídeo eu vou soltando algumas revelações bíblicas e no conjunto da obra aí você vai ter uma visão boa, né? A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que você possa estar buscando aí nos vídeos ouvir mais a respeito da palavra de Deus, que é o que eu tenho trazido nos vídeos, tá bom? Espero que você me veja no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.